As ilhas oceânicas brasileiras abrigam uma rica biodiversidade e garantem ao Brasil um aumento significativo de sua zona econômica exclusiva, com enorme importância estratégica e econômica. 4 conjuntos de ilhas oceânicas fazem parte do território brasileiro: o complexo insular da Ilha da Trindade Martim Vaz, o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo e o atol das Rocas. Mas a importância das ilhas oceânicas vai muito além de aumentar a área de soberania brasileira e a exclusividade nos direitos de exploração. Essas poucas e pequenas ilhas possuem afinidades tropicais, sustentando recifes rochosos e biogênicos, e são responsáveis por um grande percentual de espécies endêmicas no Brasil. Na busca por sistemas prístinos, com pouca interferência humana, as ilhas oceânicas se destacam por apresentarem, comparativamente, os melhores indicativos de cadeias tróficas intactas, quando comparado aos ecossistemas costeiros. Hoje, projetos científicos são realizados em todas as ilhas oceânicas do Brasil, financiadas por agências de fomento à pesquisa e apoiados por órgãos ambientais e pela Marinha do Brasil. O PEL de Ilhas Oceânicas é mais uma iniciativa de pesquisa da Rede Cisbiota, criada em 2011, que inclui 9 instituições de pesquisas do Brasil. Os componentes monitorados nesse projeto incluem as comunidades recifais de peixes e de organismos bentônicos, juntamente com os fatores oceanográficos diversos. E ainda existe um estudo de padrões de conectividade biológica entre as ilhas e a costa. Esses componentes, então, integram de modo a incluir os melhores indicadores frente aos impactos antropogênicos já identificados para essas ilhas oceânicas, bem como possíveis mudanças globais. Apesar da distância de centros urbanos e de pressões antrópicas da costa, as ilhas estão sujeitas às alterações climáticas globais, aos fenômenos em escala global. E recentemente, 2015 e 2016, houve o segundo maior El Niño registrado. Então foi uma extensão muito grande aí de anomalias térmicas que geraram um branqueamento em massa dos corais, chegando a 90% na Austrália. E aqui no Brasil a gente registrou, através do programa PEL de Ilhas Oceânicas e através de outros projetos de pesquisa, também registramos extensos branqueamentos nos corais brasileiros. Então, a partir desse momento, vai ser muito importante a continuidade do monitoramento para que a gente possa compreender como que a comunidade vai responder, se vai haver alteração da estrutura da comunidade a partir desse grande fenômeno que impactou principalmente os corais e as algas calcárias. Então, a continuidade disso vai nos mostrar como a comunidade vai responder, e não só a comunidade bêntica, mas todos os organismos que dependem dela, como os peixes, crustáceos e vários outros. As ilhas oceânicas, por um lado, elas são ambientes distintos da costa por não sofrerem tanta pressão de ocupação humana. Então, são ambientes longe dos grandes centros urbanos, longe dos efeitos dessa ocupação humana, como poluentes, como a própria pesca em grande escala, né, que é reduzida nessas ilhas pela própria distância de deslocamento. Mas, por outro lado, as ilhas oceânicas, essa distância nas ilhas oceânicas também dificulta a colonização, a chegada dos organismos diversos, né, de fauna e flora. Então, é muito importante monitorar as ilhas oceânicas para compreender a relação entre estressores locais e estressores globais, porque embora elas estejam longe de centros urbanos, atualmente a gente sabe que os efeitos de mudanças climáticas globais vão afetar esses ecossistemas mais isolados. Então é nesse sentido que se insere a importância do monitoramento em vários aspectos da biota das ilhas oceânicas. Para monitorar as comunidades bentônicas, né, corais, algas, assídeos e outros organismos que compõem o fundo, a gente selecionou áreas em cada uma dessas ilhas, levando em consideração as características específicas desses locais, e a gente marcou essas áreas através de transectos. Então, para isso, a gente marcava
determinados pontos, delimitando esses transectos. Esse transecto era de 20 metros quadrados e ao longo desse transecto a gente fazia fotoquadrados, que são fotos com tamanhos delimitados e sempre mantendo esse padrão, onde cada um desses anos a gente voltava nesses mesmos locais para tentar entender essa dinâmica dessas comunidades bentônicas. Como os corais eles são um bom indicador de saúde do ambiente, a gente resolveu marcar determinadas colônias em 3 das 4 ilhas para que a gente pudesse acompanhar como que ela respondia a determinados impactos, principalmente aquecimento global. Os peixes cifais, eles são organismos muito importantes dentro das comunidades e em ilhas oceânicas são um dos primeiros organismos a chegar. Então, durante o projeto PELG, a gente conseguiu monitorar entre 2006 e 2016 aproximadamente uns 2.476 censos visuais. E a gente destaca que a riqueza de ilhas oceânicas de peixes é bem baixa comparado com o continente. No entanto, quando vamos a comparar entre ilhas oceânicas, a gente encontra que, por exemplo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, ou Penedos, também conhecido, apresenta a menor riqueza de espécies. Já ilhas como Noronha, Trindade, são ilhas que apresentam uma riqueza maior. Quando entramos, por exemplo, em termos de densidade, a gente consegue perceber com muito mais detalhe como essa variação temporal vem acontecendo. Por exemplo, a Ilha da Trindade e Fernando de Noronha, as densidades das populações de indivíduos grandes, de peixe-papagaio, de garopas, têm diminuído drasticamente. Essa diminuição está associada um pouco com pesca, com falta de manejo, e essas coisas fazem que essas comunidades possam entrar em crise ou em decréscimo total. Alguns estudos já mostraram que predadores importantes, como tubarões, foram extintos por falta de cuidado e por causa da pesca. Isso aconteceu no arquipélago São Pedro e São Paulo, e se a gente não tomar cuidado ou um manejo pertinente das comunidades que temos de peixes, provavelmente levaremos a outras populações de grandes indivíduos a esse estado de extinção local. As ilhas oceânicas reúnem, então, todas as características biológicas para serem protegidas, sendo que as regras de manejo e conservação podem ser mais eficientemente implantadas sem gerar os conflitos com os diversos grupos de usuários comuns nas zonas costeiras.